A Inquisição, um dos períodos mais sombrios da história medieval, marcado por perseguições religiosas, torturas e morte em nome da fé. Por séculos, a Igreja Católica controlou a fé e a moralidade de milhões de pessoas na Europa, mas o que acontecia por trás dos muros das catedrais e palácios da Igreja era algo muito mais sinistro. Durante a Idade Média, a Inquisição tornou-se uma força implacável, responsável por caçar heréticos, bruxas e até mesmo aqueles que questionavam a autoridade papal. O nome por si só evoca imagens de tortura, câmaras sombrias e a queima de pessoas vivas, mas o que motivava tamanha violência? Era realmente pela pureza da fé, ou havia algo mais por trás dessa obsessão pela suposta salvação das almas? O objetivo da Inquisição nunca foi apenas purificar a fé cristã, mas também consolidar o poder da Igreja e garantir o controle sobre uma sociedade em crescente transformação. Os inquisidores, com seu poder absoluto, agiam como juízes e carrascos, sem qualquer tipo de fiscalização ou impedimento. Mas, o que acontecia com os acusados? Quem eram essas pessoas perseguidas? E o mais importante, como a sociedade via esses eventos, especialmente no contexto de uma Europa devastada por conflitos religiosos e políticos? Neste vídeo, vamos explorar os horrores da Inquisição, entender as motivações por trás das ações dos inquisidores e refletir sobre os legados que esses eventos deixaram, não apenas para a Igreja, mas para toda a humanidade. Prepare-se para mergulhar em uma das páginas mais obscuras da história e descobrir os segredos sombrios que ficaram escondidos por séculos. A Inquisição teve início no século XII, sob o comando da Igreja Católica, com o objetivo declarado de erradicar a heresia. A heresia, na visão da Igreja, representava uma ameaça direta à ordem divina e à salvação das almas. Qualquer pessoa que questionasse a autoridade religiosa ou divergisse das doutrinas oficiais era considerada um perigo, e não apenas para si mesma, mas para toda a sociedade. A Igreja acreditava que a heresia poderia se espalhar como uma doença contagiosa, corrompendo a pureza da fé cristã e levando outros à perdição. Assim nasceu a Inquisição, que começaria a caçar e punir aqueles vistos como inimigos da fé. O primeiro grande episódio da Inquisição foi a Inquisição Medieval, que teve início no sul da França, em 1231, com a ordem do Papa Gregório IX. O alvo inicial eram os cátaros, uma seita cristã considerada herética por acreditar em uma interpretação dualista do mundo. De acordo com seus ensinamentos, o mundo material era obra de um Deus maligno, e o mundo espiritual, obra de um Deus bom. A Igreja não podia tolerar tal visão, que questionava sua autoridade e doutrina. Assim, os inquisidores foram enviados para caçar os cátaros, e qualquer um que fosse acusado de heresia seria julgado e severamente punido. Mas a Inquisição não se limitou aos cátaros. Nos séculos seguintes, a Inquisição espanhola, comandada pelos reis católicos, se tornaria uma das mais notórias. A Igreja, aliada aos monarcas, estabeleceu tribunais de tortura e perseguição, com o objetivo de purificar a população espanhola, especialmente dos judeus e muçulmanos convertidos ao cristianismo. Estes chamados monconversos eram frequentemente acusados de praticar suas antigas religiões em segredo, e como resultado muitos foram torturados e executados. Entre os métodos usados para forçar as confissões, estavam a guilhotina, o queimamento na fogueira e a tortura física extrema, incluindo o uso de dispositivos como um estripador, uma máquina usada para rasgar a carne dos acusados. O mais chocante é que a Inquisição não era apenas um evento isolado, mas um sistema organizado e sistemático. Os inquisidores possuíam poder absoluto, podendo prender, julgar e executar sem intervenção civil ou judicial. Mas por trás dessa fachada religiosa, havia interesses políticos e econômicos. Muitas vezes, as confissões eram obtidas sob tortura para que bens e propriedades das vítimas fossem confiscados, beneficiando diretamente a Igreja e os nobres locais. Isso transformou a Inquisição em uma verdadeira caça aos bens materiais e ao controle social. A escala da Inquisição foi assustadora, abrangendo toda a Europa medieval e se estendendo por séculos. Estima-se que, entre os séculos XIII e XVII, mais de 150 mil pessoas foram processadas pela Inquisição, embora o número exato de vítimas seja difícil de determinar.
O método usado para identificar os hereges era simples, mas mortal. Qualquer pessoa poderia ser denunciada por um vizinho, um amigo ou até mesmo um parente, e a acusação era suficiente para que a pessoa fosse levada a julgamento. A acusação de heresia era muitas vezes um pretexto para questões pessoais ou políticas, o que tornou a Inquisição um meio de silenciar dissidentes e reforçar o controle sobre a população. Os números de mortos variam amplamente, mas historiadores acreditam que entre 30.000 e 50.000 pessoas foram executadas pela Inquisição, muitas delas queimadas na fogueira. No entanto, as torturas não se limitavam à morte. Durante o processo de interrogatório, as vítimas eram frequentemente sujeitas a tormentos físicos insuportáveis, como a quebra de ossos, a tortura com água e o uso do potro, uma máquina que esticava os membros até que os ligamentos se rompem. Essas práticas de tortura não eram apenas para obter confissões, mas também para humilhar e desumanizar os acusados, criando um clima de terror generalizado. Além das torturas físicas, a Inquisição também foi responsável por um ataque à liberdade de pensamento e expressão. Livros e escritos considerados heréticos eram queimados publicamente, e muitas vezes escritores e filósofos críticos à Igreja eram alvos das perseguições. A censura se espalhou por toda a Europa, e o medo de ser denunciado levou muitos a se calar e a aceitar passivamente as doutrinas da Igreja. O impacto social da Inquisição foi imenso. Milhares de famílias foram destruídas, e comunidades inteiras foram dilaceradas pela desconfiança e pelo medo. O simples fato de ser acusado de heresia muitas vezes levava à perda de direitos civis e propriedades, e muitas pessoas viviam em constante vigilância, temendo que suas ações ou palavras pudessem ser mal interpretadas. A Inquisição também teve um grande impacto político. Ao estabelecer tribunais e agir sem a supervisão de autoridades civis, a Igreja fortaleceu seu poder em toda a Europa, desafiando até os reis e imperadores. Para os monarcas, a Inquisição ofereceu uma ferramenta poderosa de controle, pois ajudava a manter a unidade religiosa e a impedir qualquer ameaça ao status quo. O processo de caça aos hereges, em muitos casos, se tornou uma forma de os monarcas consolidarem poder local, ganhando mais influência e riqueza ao confiscar os bens dos acusados. A Inquisição não foi vista da mesma forma por todas as culturas e civilizações. Para muitos, especialmente aqueles fora do domínio direto da Igreja Católica, as práticas da Inquisição eram incompreensíveis e até repulsivas. Enquanto a Europa fervilhava com o fervor religioso da Inquisição, outras culturas estavam desenvolvendo suas próprias formas de lidar com a dissidência religiosa ou política, com algumas delas até mesmo criticando as atrocidades cometidas pelos inquisidores. Nos países muçulmanos, por exemplo, a ideia de forçar uma conversão religiosa através da tortura ou da morte era algo estranhamente familiar, mas muito mais restrito em sua aplicação. Embora o islamismo tivesse seus próprios métodos de lidar com a apostasia ou heresia, a prática de perseguições em larga escala como as da Inquisição não era tão comum, especialmente em um contexto político, onde as autoridades muçulmanas focavam mais na estabilidade do império e nas relações comerciais com a Europa. Em algumas áreas sob domínio muçulmano, as minorias religiosas, como judeus e cristãos, eram forçadas a pagar impostos elevados, mas gozavam de certa proteção sob a lei, contanto que se mantivessem fora de disputas religiosas com a maioria. Em comparação, a Inquisição foi uma tentativa de eliminação total de qualquer dissidência religiosa dentro da sociedade. Do outro lado, as civilizações indígenas das Américas, como os astecas e incas, com sua própria visão de religiosidade e sacrifícios, ficavam chocadas com os métodos europeus de murificação. Para os nativos americanos, as práticas religiosas envolviam rituais de sacrifício, mas sempre em um contexto de celebração ou honra aos deuses, não por razões de controle ou punição. Quando os colonizadores espanhóis chegaram, eles viam a tortura e a perseguição religiosa da Inquisição como parte de uma tentativa de dominação absoluta, algo que ia contra os próprios princípios que professavam em nome da fé. Para as civilizações indígenas, essa violência europeia parecia mais uma forma de conquista do que uma busca pela verdade espiritual. Outro exemplo pode ser encontrado nas civilizações asiáticas. Na China, a ideia de heresia e dissidência não era frequentemente resolvida com tortura religiosa,
mas com repressão política. O Império Chinês, em grande parte, preferia métodos mais pragmáticos, como o exílio ou a censura, ao invés de recorrer a assassinatos em massa. Os chineses viam a religião mais como uma ferramenta para controle social e estabilidade do que uma causa de guerra e destruição, como era o caso da Europa medieval. A diferença nos métodos de repressão reflete a forma como cada sociedade lidava com as questões de fé e poder. De forma geral, enquanto a Inquisição se tornou uma marca de brutalidade religiosa e política na Europa, ela foi vista como um reflexo do profundo medo da Igreja em perder sua autoridade, algo que foi incompreensível para outras culturas, que geralmente lidavam com essas questões de maneira diferente. A Inquisição, assim como muitas outras práticas religiosas violentas, se tornou um símbolo de uma época de intolerância e dominação, algo que outras culturas observavam com horror e muitas vezes, com indiferença. A Inquisição, apesar de toda a violência e repressão que impôs, teve um impacto profundo na história da Europa e no desenvolvimento das culturas envolvidas. Em um primeiro momento, pode ser tentador enxergar esse período apenas como uma série de atrocidades sem justificativa, mas ao olhar mais profundamente, podemos perceber que a Inquisição também gerou algumas reflexões essenciais sobre poder, liberdade e os limites do controle religioso. Do ponto de vista da Igreja Católica, a Inquisição representava uma tentativa de proteger a fé cristã contra as ameaças de heresias e influências externas. Para os papas e líderes da Igreja, a purificação da religião e a erradicação das seitas e ideias consideradas desviantes eram necessárias para preservar a ordem divina e salvar as almas perdidas. O conceito de salvação para a Igreja não se limitava apenas ao aspecto espiritual, mas estava intimamente ligado à manutenção da autoridade papal e ao poder institucional. Assim, as torturas e execuções eram vistas como um mal necessário para proteger a humanidade da condenação eterna. No entanto, o impacto da Inquisição não foi limitado apenas ao campo religioso. O evento também teve um grande efeito nas dinâmicas políticas da época. Ao centralizar o poder da Igreja e dar-lhe a autoridade para decidir sobre a vida e a morte de cidadãos, a Inquisição ajudou a fortalecer o papel da Igreja no controle das monarquias e na conformidade social. Para os monarcas europeus, a Igreja se tornou uma aliada poderosa, capaz de garantir estabilidade e controle em um continente onde as disputas religiosas eram tão intensas. Por outro lado, essa parceria também gerou tensões e confrontos com outras autoridades políticas que viam o crescimento do poder da Igreja como uma ameaça ao seu domínio. No aspecto cultural, a Inquisição deixou um legado de censura e repressão intelectual. Livros e textos considerados heréticos foram queimados, e o pensamento crítico foi severamente reprimido. Isso teve um efeito paralisante no avanço do conhecimento e das ciências na época. Muitas ideias inovadoras, especialmente aquelas que desafiavam as doutrinas da Igreja, foram silenciosas ou forçadas a se esconder nas sombras. Isso retardou o progresso intelectual da Europa, criando um ambiente de medo em que poucos ousavam questionar as autoridades estabelecidas. No entanto, à medida que a Inquisição foi perdendo poder, começou a surgir uma mudança de mentalidade. Com o Renascimento e a Reforma Protestante, ideias sobre liberdade religiosa, autonomia individual e separação entre Igreja e Estado começaram a ganhar força. A Inquisição, que havia sido um símbolo do controle religioso absoluto, acabou se tornando um ponto de reflexão sobre os perigos de se concentrar poder em uma única instituição e sobre os limites da fé quando ela se mistura com interesses políticos. O legado da Inquisição é, portanto, um lembrete sombrio dos riscos que a intolerância religiosa e a busca pelo poder absoluto podem trazer. Ao mesmo tempo, serve como um ponto de partida para a reflexão sobre a importância de respeitar a diversidade de pensamentos e crenças e a necessidade de preservar a liberdade de expressão e o direito de questionar. Chegamos ao fim dessa reflexão sobre a Inquisição, um capítulo sombrio da história que nos faz questionar os limites do poder e da fé. Mas o que você pensa sobre tudo isso? A Inquisição foi um mal necessário para a preservação da fé, ou foi simplesmente uma forma brutal de controle social e político? Como você vê o impacto desse evento nas nossas sociedades atuais, onde as questões de intolerância e liberdade religiosa ainda são um grande desafio? Deixe sua opinião nos comentários abaixo. Queremos saber como você interpreta esses horrores da antiguidade e se, de alguma forma, as lições do passado podem nos ajudar a evitar repetir os erros da história.
A história tem muitos segredos e mistérios a serem desvendados, e se você ficou fascinado por essa história e quer explorar mais eventos obscuros da antiguidade, não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações sempre que publicarmos um novo vídeo. Nos próximos vídeos, traremos mais relatos sobre os horrores, mistérios e segredos da história que marcaram a humanidade. Se você também conhece outros momentos obscuros da história, compartilhe conosco, vamos adorar discutir com você. Até o próximo vídeo, onde exploraremos mais um evento que mudou o destino da humanidade.